Vamos falar um pouco sobre regras de arredondamento, não é? Os arredondamentos no cálculo numérico em geral e nos trabalhos com estatística, eles são inevitáveis, não é? Na verdade, com as máquinas que nós temos hoje, nós não conseguimos representar, por exemplo, o número π. Então, a gente em algum momento precisa fazer algum arredondamento, né? Eu vou falar hoje sobre como o Excel realiza seus arredondamentos e como a estatística sugere que se trabalhe os arredondamentos, né? Os arredondamentos estatísticos vão ser baseados no padrão I3E 60559 de 2011, né? Inclusive implementado, por exemplo, em softwares como R. O nosso exercício aqui vai ser bem simples. Eu tenho aqui uma sequência de 15 observações. Todas elas envolvem uma casa decimal, depois do ponto, né? Eu tenho aqui ao final a média dessas 15 observações. Vou realizar o arredondamento a partir do método arred do Excel. Vou tentar arredondar para o inteiro mais próximo. Depois eu vou tentar fazer o arredondamento de acordo com o método estatístico. Basicamente, a diferença entre um método e outro não é tão grande quando a gente trabalha com números que não terminam com 5. O principal problema que a gente tem, que a gente destaca, é quando o número termina com 5. Por exemplo, se eu quero arredondar para o inteiro mais próximo, qual seria esse inteiro, né, em relação a 3,5, em relação a 4,5, em relação a 5,5? Se eu quisesse arredondar esse número, 2,345, para um outro envolvendo apenas duas casas decimais, como é que eu faria com esses últimos termos, não é? E se fosse 3,235, se eu quisesse trabalhar apenas com duas decimais após o ponto, não é? Como eu deveria operar? A regra de arredondamento que o Excel adota sempre procura arredondar para cima nessas situações. Então, por exemplo, o 3,5 vira 4, o 4,5 vira 5, o 5,5 vira 6. Então, eles estão sempre arredondando para mais, né? Enquanto que o método estatístico que eu vou apresentar para vocês, às vezes arredonda para cima e às vezes arredonda para baixo, utilizando a regra do par mais próximo. E aí, para ilustrar essa ideia e o tipo de erro que a gente pode cometer facilmente, envolvendo até um conjunto de dados pequeno, envolvendo 15 observações, eu vou trabalhar mais esse casozinho aqui. Então, vocês vão observar que aqui na coluna de valor, na coluna V, por exemplo, o inteiro mais próximo de 4,1 seria 4. Tanto usando o arredondamento do Excel, quanto usando o arredondamento estatístico, né? Entre 4 e 5, o 4 está mais próximo do 4,1 do que o 5. O 6,3 seria arredondado para 6, o 9,4 seria arredondado para 9, o 6,9 seria arredondado para 7, e o 7,5 seria arredondado para qual valor? Não é? É importante destacar que esses números que eu tenho aqui, eles foram gerados aleatoriamente. Então, a minha ideia foi primeiro construir uma tabela envolvendo números aleatórios. Então, aconteceu aqui, uma frequência muito grande, números envolviam ali o 5 como sendo o último dígito, né? Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando não termina com 5, esses números, é fácil o arredondamento. Inclusive, vocês vão perceber que coincide, né? Tanto o arredondamento via Excel, quanto o arredondamento estatístico. Agora, nos casos que terminam com 0,5, olha, como eu tinha falado antes, o Excel vai arredondar para cima. Então, 6,5 vira 7, 5,5 vira 6, 3,5 vira 4, 7,5 vira 8. Sempre para cima. O 4,5 vira 5. Então, está sempre arredondando para mais.
Se eu calcular aqui a diferença entre o valor correto e o arredondamento realizado pelo Excel, nessas situações de meio, vai ser sempre menos meio o erro cometido, né? Vai ser sempre menos meio. Naturalmente, isso impacta no resultado final. Por exemplo, se eu quiser calcular a média dos valores reais, que dá 5,927, e quiser calcular a média a partir dos valores arredondados pelo Excel, eu vou ter um valor um pouco maior. Por quê? Porque sempre que havia algum valor terminando com 5, eu arredondava para cima. Então, eu vou ter um valor ali superestimando o valor médio correto. Tá? E aí, o arredondamento estatístico, por outro lado, ele procura reduzir esse tipo de erro. Não é? No arredondamento estatístico, a gente teria, por exemplo, para 6,5, como é a regra do par mais próximo, a gente arredondaria para 6. O 5,5 também a gente arredondaria para 6. Então, em um momento a gente erra para mais, em outro momento a gente erra para menos. Já o 3,5 vai para o par mais próximo, entre 3 e 4, vai para o 4. O 7,5 vai para o par mais próximo, que seria 8, entre 7 e 8. O 4,5 vai para o par mais próximo, entre 4 e 5, vai para o 4. E aí, ao final desse processo, quando eu calculo os erros correspondentes ao arredondamento do Excel e ao arredondamento estatístico, vocês vão perceber que o arredondamento que o Excel promove leva a um erro envolvendo esse caso, né, de 15 observações, a um erro de 0,073, absolutamente falando, né, esquecendo esse sinal. Já o arredondamento estatístico é menor, de 0,06. A olho nu é meio complicado a gente enxergar qual é a magnitude dessa diferença, não é? Eu peguei 0,073 e dividi por 0,06 para ter ideia de magnitude aí dessa diferença. Quando eu divido a média do erro cometido pelo arredondamento do Excel, absolutamente, pela média do erro cometido pelo arredondamento estatístico, eu obtenho o valor 1,22. Isso significa o quê? E o arredondamento do Excel promoveu, em média, um erro de 22% a mais do que o arredondamento estatístico. Se eu aumento o tamanho dessa amostra, naturalmente o tamanho do erro que o Excel comete vai tender a ser maior, vai tender a se consolidar como maior do que o erro cometido pelo método estatístico. Então, essa ideia de arredondar às vezes para mais e às vezes para menos, né, considerando essa regra do par mais próximo entre o inteiro abaixo e o inteiro acima do número que está sendo estudado ali, termina fazendo com que o método estatístico, em média, erre menos do que o método adotado pelo Excel. É por essa e outras razões que eu sempre sugiro que as pessoas não adotem o Excel como ferramenta de análise mais aprofundada. Se precisarem, utilizem, por exemplo, o R, né? É um software gratuito e bem mais confiável nesse sentido. Então, considerando os nossos exemplos aqui, se eu quiser arredondar o 3,5 para o inteiro mais próximo, ele vai para 4. O 4 está mais, no caso, considerando a regra estatística, não é? Se eu quiser arredondar 4,5, eu vou arredondar para 4. Então, aqui eu errei para mais, aqui eu errei para menos. 5,5 eu arredondo para 6, considerando que eu quero o inteiro mais próximo. Já 2,345, se eu quiser arredondar para duas casas decimais depois do ponto, eu fico entre 2,34 e 2,35. Nesse caso, eu vou arredondar para o par mais próximo, que é 34. Então, vai ficar 2,34. Já nesse outro caso, para duas casas decimais, eu vou ficar entre 3,23 e 3,24. Eu vou arredondar para o par mais próximo, vai ficar 3,24. Nessa última situação, eu tenho 4 dígitos. Se eu quiser trabalhar com 3 dígitos apenas, né? Eu vou ficar entre 4,123 e 4,124. Eu vou para o par mais próximo. Então, vai ficar 4,124. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal.
vai ser super importante para a gente.